Conversa política hoje com o ex-senador da República, Roberto Requião, também 3 vezes governador do Paraná. E está com um mote de campanha, me chama que eu vou. Pelo jeito da Madeira, está morrendo de vontade de mais uma disputa eleitoral. Senador, posso chamar de senador ou governador? O que você prefere? Roberto Requião. É como me chamava minha mãe. Roberto Requião de Melo e Silva, quando você perdeu a última eleição para o Senado, muita gente te colocava como um político aposentado, que não mais disputaria eleição. O que mudou? Mudou nada. Antes da eleição, você pode acessar o Google aí. Sim. O Ibope me dava 39% para o Senado. E o meu tracking do comitê me dava 43, 45. Eu perdi em 2 dias. Tem aí a notícia de que o meu amigo Oriovisto chegou a comprar 5 ou 10 mil chips de telefone para me difamar. Diziam que eu batia na mulher, que tinha boletim de ocorrência, que eu tinha 5 ou 6 aposentadorias. E realmente eu estou aposentado, Cláudio, pelo INSS. Eu ganho, com aumento do fim do ano agora, R$ 3.072 por mês do INSS. Não tenho aposentadoria de deputado, acabei com a de deputado na Assembleia, acabei com a de prefeito, não tenho de governador, que era uma verba de representação que o Supremo derrubou agora, e não tenho de senador. Eu tenho uma poupança, eu não fui político a vida inteira. Eu tinha uma bela banca de advogado, fui empresário, me sustento com alguma razoabilidade e muita modéstia. Senador, aliás, Roberto, você se elegeu uma vez, eu lembro muito disso, que ainda a gente estava na Folha, eu trabalhava ainda na Folha de Londrina, brigando, brigando é uma forma assim bonita de dizer, mas disputando arduamente com o José Carlos Martinez, na época daquele partido do Collor, que eu me esqueço agora, era PRN, né? E uma das coisas que apareceu muito na campanha foi o tal do Ferreirinha, que teria sido um cara contratado pela família do Martinez para matar poceiro. Depois você fez uma outra campanha falando o pedágio acaba ou ele baixa. A gente sabe que não acabou e nem baixou. Agora, a pergunta, nesta nova campanha, tem emoção por aí? Eu geralmente disputo para corrigir a política do Paraná. Eu tenho disputado contra ladrões e bandidos para salvar o Estado numa crise maior. Pedágio baixa ou acaba? Eu entrei com 44 ações contra o pedágio, Cláudio. Você sabe que o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, que foram chamados para opinar nas 44, que eram estradas estaduais, estradas federais que foram concessionadas para o Estado que fez o pedágio. Sim. Os dois, nas 44, se manifestaram a favor da manutenção do pedágio e do banditismo. Hoje todo mundo sabe o roubo que é isso. O Lerner já foi condenado a 3 anos e 6 meses de cadeia por ter entregado o pedágio da Lapa para uma concessionária sem sequer licitação. Não foi preso porque o crime prescreveu em função da avançada idade de Sua Excelência. Mas eles deram pareceres favoráveis. E o Ministério Público e o Judiciário, quem condenou foi o Tribunal Regional de Porto Alegre. Continua até hoje o pedágio aberto, apesar da condenação do Lerner e da sua prescrição. Mas a condenação houve, a prescrição evitou o cumprimento. Então, você veja, tem uma verdadeira quadrilha trabalhando nisso. Eu denunciei na época do Lerner. Lembra quando queriam também colocar pedágio urbano nas principais ruas da cidade? Sim. Eu me opus, gritei, mas não tive apoio do Ministério Público e não tive apoio do Judiciário. Eu perdi as 44 ações. Daí, elas estavam pendentes. Os juízes deram liminares, mas elas tinham que ser julgadas depois nos tribunais. O Beto Richa assumiu e desistiu das ações, fez um acordo com os empresários. Que tipo de acordo, Cláudio?
Eu acho que todo mundo sabe hoje que tipo de acordo ele fez, tanto que ele acabou na cadeia. Foi denunciado por isso recentemente, inclusive. Foi denunciado por isso, foi preso por isso, Sim. Se não me engano. Agora, entra o Ratinho e está propondo mais pedágio ainda. Além do pedágio federal, ele quer mais 17 praças de pedágio. Mas não cobram aquilo tudo que foi denunciado pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, que é o dinheiro indevidamente recebido e as duplicações e pontos que não foram feitas. Então, é a mesma quadrilha, Cláudio. E eu fico indignado com isso. Silêncio da imprensa midiática de forma absoluta. As televisões não dizem nada e esses patifes estão fazendo reuniões no estado inteiro para vender com uma grande vantagem para o Paraná a continuidade da ladroeira sem cobrar as obras que foram pagas e não foram feitas. É claro que isso me causava indignação e me causa até hoje. Agora, eu não fiz uma promessa de baixar o pedágio, eu assumi um compromisso. Cláudio, promessa faz o crente ao santo da sua devoção. Eu assumi um compromisso de lutar contra o pedágio. Me faltaram os deputados da época. Lembra que o André Vargas era o presidente da comissão das concessionárias? Lembramos. Toda a região norte do Paraná lembra muito disso, viu? E essa comissão de deputados disse que estava tudo certo. Sim. Depois se viu que não estava nada certo, porque hoje até o Ministério Público Federal, Estadual, Tribunal de Contas, tudo, denunciam a patifaria. Mas a patifaria está continuando. Por que aconteceu isso, Cláudio? Porque nós elegemos um governador que disse que ia transformar milho em frango, frango em lagosta, lagosta em filé de tilápia, tilápia em linguado e linguado em nuggets. Quer dizer, o cara não sabia nada. Lagosta de frango eu ainda não apreciei, mas deve ser diferente, né? É uma ignorância bruta. Uma brutal ignorância ou uma má-fé cínica, mas ele é a continuidade disso tudo, financiado pelos mesmos grupos. Então, essa é uma batalha, Cláudio, que não é minha. Ela é sua, ela é do Paraná inteiro. Mas parece que eles compram as autoridades no caminho. Foi derrotado nisso. Aqui, me diga uma coisa, você foi 3 vezes, né, governador do Paraná. O que dá para apresentar ainda de novidade num possível, de repente, governo seu? Seriedade na administração. Vou te avivar a memória. Eu, quando assumi a Copel, tinha um prejuízo de 340 milhões por ano. Só não foi vendida na Bolsa de Nova York porque Obama Bin Laden explodiu as Torres Gêmeas. Lembra? Lembro. No dia do leilão. 11 de setembro. Mantive a Copel pública. Moralizei a ação da Copel. Acabei com aqueles contratos terceirizados absurdos e fiz a Copel gerar 1 bilhão e 400 milhões de lucro por ano. Além disso, eu construí a usina do Fundão, eu construí a usina aqui de Telêmaco Borba, Mauá, terminei a usina que o Lerner tinha começado de Segredo, que dei o nome de Segredo, Usina Governador José Calil Richa, que era meu amigo, com algumas divergências ao longo do caminho, mas era um sujeito decente, muito diferente do filho. Por 8 anos, nos 2 governos, eu congelei o preço da tarifa. Diziam, o Requião vai quebrar, a Copel e a Sanepar também, porque congelando o preço elas não vão poder funcionar. Não, eu congelei o preço, porque eles tinham vendido as ações, uma parte das ações da Sanepar e da Copel, para grupos econômicos, com o compromisso de dar o lucro máximo. No último ano, a Sanepar deu lucros simplesmente fantásticos, sem investir nada, sem melhorar nada, sem construir um depósito de água. Tanto que a seca provocou uma crise por falta de investimentos anteriores. E dando o máximo lucro para os acionistas. Eu estabeleci que o lucro que eu distribuiria era o lucro legal, o lucro estabelecido pela lei das sociedades, que é de 25% sobre o lucro total. Eu não deixei o Estado tirar um dinheiro dessas empresas. Eu reinvesti nessas empresas. E quando eu congelei, por exemplo, a tarifa da energia elétrica e dei energia para os mais pobres até 100 quilowatts de graça e baixei o preço da energia noturna para as irrigações, mesmo assim,
eu consegui transferir para a população, não aplicando as tarifas convencionadas com a ANEEL, 1 bilhão e 300 milhões de reais, naquele momento terrível da crise de 2007 e 2009. Então, eu deixei esse dinheiro circulando na mão das pessoas, das famílias mais pobres. Eu deixei empresas pagando menos e podendo, na crise, sustentar empregos, funcionários e salários. Eu fiz a economia girar. Paralelamente a isso, Cláudio, eu baixei o imposto de 105 mil. Primeiro 95, depois mais 10 mil. 105 mil itens, que são o que a gente chama, na economia, bens de consumo salário. Aquilo que a tua mulher é obrigada a comprar para sustentar a tua casa. Utensílios, produtos de limpeza, uma geladeira, linha branca, uma lavadora de roupa. Eu baixei o preço para não forçar o desespero das famílias que não tinham dinheiro. E nós saímos da crise criando 800 e poucos mil empregos. Na crise, o Paraná arrebentou na criação de empregos contra a desgraça que batia no Brasil inteiro. Eu criei a formação continuada dos professores, eu aumentei universidades para que elas treinassem os professores da rede pública estadual para aprenderem mais, voltarem à escola, evoluírem no conhecimento. E nessa parceria com os professores, nós ganhamos o primeiro lugar no Brasil em qualidade de ensino no Paraná. Isso tudo acabou. Então, você me pergunta, o que eu posso apresentar como novidade? A velha honestidade e seriedade, um quadro de auxiliares decentes e inteligentes, e essas políticas se foram simplesmente desmontadas. Eu vi, Cláudio, num programa de televisão outro dia, acho que foi na CBN de Cascavel, um comercial do Estado vendendo a luz fraterna. Você sabe, eles diminuíram o número de pessoas que têm a luz de graça até 100 kW. E proibiram a Copel de arcar com o custo da luz. Então, a luz fraterna, para não se desmoralizar e conseguir uma oposição pesada da sociedade, hoje é paga pelo Estado com o dinheiro do orçamento. É o dinheiro que sai da educação, que sai da saúde, que sai da manutenção de estradas do interior e das obrigações do Estado do Paraná. Para que isso? Para garantir o lucro máximo dos acionistas. E na reunião do Conselho de Administração da Copel, a pedido do Ratinho, eles fecharam uma questão parecida com essa, que nos transforma hoje a gasolina e o diesel em mais caros do mundo. Eles estabeleceram uma regra que a Copel sempre cobrará a tarifa mais cara para poder aumentar a distribuição do lucro para os acionistas. É por isso que eu estou motivado com 80 anos. Botar em ordem essa casa. O Ratinho Júnior, ele foi secretário do Beto Richa e agora governador já há 2 anos e pouco. Como é que você avalia, Requião, esses 2 anos de mandato de Ratinho Júnior? Ele não fez nada. O que ele fez foi aumentar a tarifa da Sanepar e da Copel, aumentando a taxa de água e de luz. Muita propaganda, não fez rigorosamente nada. E vendeu a Copel Telecom. Você sabe que o mundo hoje reclama pela falta de comunicação e de informação das pessoas. Os países sonham em ter uma Copel pública nas praças, do sujeito sentar numa cadeira e acessar o Wi-Fi gratuito, nas escolas, nas casas, nas pequenas cidades, agricultores que precisam de informação sobre técnicas novas para melhorar a sua agricultura, pois o Ratinho vendeu a Copel Telecom para uma empresa famosa, que já comprou o Jornal do Brasil lá atrás, não pagou, e que vai pagar a prestação. Como é que eles vão pagar a prestação? Aliás, Cláudio? Compraram a Sercontel aqui também, foi o mesmo grupo. Também. Compraram junto, pacote. Isso. Mas como é que eles vão pagar o Estado? O Estado vai alugar as linhas para controlar as usinas hidrelétricas, o Estado vai pagar as linhas que eu estendi para todas as escolas para ter internet rápida no Paraná, e o Estado vai pagar as linhas para se comunicar com os postos de fiscalização do Paraná inteiro. Deram de presente, bandidos, ladrões fizeram isso. Requião, o MDB já foi um partido muito mais guerreiro no Paraná, né? Ele foi criado
em contraponto ao partido, na época, apoiado pela ditadura militar, foi sempre um partido de centro-esquerda ou mais à esquerda, e hoje nós vemos no Estado, vou dar um exemplo, por exemplo, Londrina. Londrina, o partido é comandado por um grupo que teve um candidato a prefeito declaradamente bolsonarista e de direita. E em outras cidades também a gente percebe isso. Como é que você vai conseguir viabilizar de forma adequada a sua candidatura, tendo personagens assim dentro do partido que tem que seguir, teoricamente, em ordem unida para fazer uma boa campanha para governo? Cláudio Ossi, eu fui um dos redatores dos princípios do PMDB, o partido das classes populares, das mulheres, dos funcionários públicos, das minorias. As mulheres são maioria, sim, maioria oprimida. E esse partido foi sendo dissolvido ao longo do tempo. Eu, quando perdi a eleição, você pode me explicar como eu perdi, quando 2 dias antes eu era o senador mais bem votado do Brasil, pelo Ibope, pelo Datafolha e pelo o nosso tracking, a nossa pesquisa continuada de campanha. Se eu pudesse explicar, eu ia ganhar muito dinheiro com isso. Eu resolvi deixar para os deputados mais jovens. Deixei lá para o João Arruda, meu sobrinho, para o Anibele e para o Nereu Moura. Apoiei a candidatura deles. Continuei ainda na comissão. Mas quando vi que eles não estavam pensando mais de uma forma global no Paraná, eles estavam pensando em abrir comitês eleitorais. Sabe qual é a diferença, né? Se você vai a Londrina, você pensa em colocar um candidato que pense como o partido pensa, a favor do povo, que tenha uma prática nesse sentido e que possa se eleger prefeito, com vereadores e tudo mais. Não. O raciocínio deles foi que bastava criar um comitê eleitoral para apoiar um candidato. Estavam pensando na sua reeleição. Perderam a visão estratégica e global e partiram para uma visão tática de reeleição. Muito ruim isso. O PMDB hoje, do jeito que está, não vai eleger nenhum deputado estadual e federal mais por falta de voto de legenda. Você veja, nós temos 2 estaduais. O meu filho, o Requião Filho e o Anibele. O Anibele só se elegeu porque o Requião Filho fez uma votação muito grande e deu uma sobra para ele fechar a votação de legenda. Ele não estaria eleito se o meu filho não fosse candidato. Então, o que eu vejo agora é que o PMDB tem que voltar ao rumo. Não me passa na garganta, não conheço pessoalmente, como pessoa, um delegado presidente do partido bolsonarista em Londrina. O Bolsonaro é um horror. Eu conheci o Bolsonaro no Senado Federal, ele era deputado federal. Ele era ignorado por aquela gente toda. O cara que está negando a Covid, que está causando, por incompetência administrativa, a morte já de 250 mil brasileiros, ele é um tolo. A cabeça dele é de pedra, mas ele foi bancado pelos mesmos que bancaram o Ratinho, o Beto Richa, que se associaram ao Jaime Lerner. A gente que quer ganhar dinheiro no Estado. A Sercontel podia ter oferecido a Londrina e a região uma tarifa mais baixa que todas no Brasil e prestar um serviço absolutamente maravilhoso e barato, mas não venderam para se transformar em mais um negócio. Transformam a água, que é um dom de Deus e da natureza, numa mercadoria, trabalhando com preços rigorosamente absurdos. Cláudio, a Copel e a Sanepar, a empresa pública, é criada para oferecer um serviço à população com qualidade e preço módico. Quando ela é controlada por acionistas privados, ela passa a se submeter ao mercado. O que é que o mercado oferece a quem compra uma ação? O maior lucro possível. E esse pessoal do mercado, na administração de uma empresa, faz o que estão fazendo com a Copel e a Sanepar hoje. Nós estamos sendo roubados. Agora, é possível consertar? Eu peguei falida, entreguei com lucro, congelei a tarifa que era a menor tarifa de energia e de água do Brasil. Dei energia de graça para as famílias mais pobres. Por quê, Cláudio? Uma família pobre que não tem uma geladeira para preservar alimentos pode comer um alimento intoxicado e dar um prejuízo enorme para a saúde pública do Estado. Se não puder tomar um banho quente num dia frio de inverno, pode pegar uma pneumonia, mais prejuízo para a saúde. Então, é enxergar o governo holisticamente, em conjunto.
A energia barata ajudava o Estado a economizar e poder investir mais na saúde, na educação, nas estradas, na manutenção, nos serviços públicos. Nós conseguimos fazer, nós tínhamos 340, Cláudio, programas de governo do Estado. 340. Hoje não tem nenhum. O programa deles é vender a Copel Telecom e aumentar a tarifa. E fazer visagem, aparece com o Bolsonaro, o ratão. O ratão. Você conhece o ratão tão bem como eu. Não era meu inimigo, não. Ele sempre fez campanha contra mim. Mas me dava bem com ele. De repente, pede ditadura militar. Olha, se eu fosse o Ciro Gomes, eu dizia, vá a puta que pariu. Mas não, eu fui educado na Suíça. Eu não digo palavrão. Me diga uma coisa, falando nisso, está uma guerra na internet, nas redes sociais e no próprio Brasil com relação à direita e esquerda. Você acha que na próxima campanha para governador, esse componente ideológico vai pesar na votação, na escolha dos eleitores? O que eu sou nesse quadro? Eu sou de esquerda. A esquerda é a solidariedade, é a fraternidade, é a identidade com a população mais pobre. Ser de esquerda é colocar os interesses da comunidade acima dos seus interesses egocêntricos e próprios. Esquerda é isso. Esquerda é cristianismo na origem. Esquerda é solidariedade com o povo. Eu acho que isso vai pesar, porque o país está na mão dos exploradores. Você veja, a Petrobras, que retira petróleo no pré-sal ao custo de $7, coloca o petróleo nas bombas de gasolina refinado ao custo de $60, $70, porque ela equipara o preço da Europa, dos Estados Unidos. De repente, um presidente norte-americano manda matar um líder da Arábia, o petróleo sobe a $140, nós subimos aqui. É como se nós colocássemos água mineral engarrafada com o preço que ela é vendida no deserto do Saara. É uma verdadeira loucura. É isso que eles estão fazendo. E, além disso, vinculam, além do preço, ao dólar. Estão parando e vendendo as nossas usinas, Cláudio, para importar petróleo dos Estados Unidos, refinado. 40% das nossas usinas estão paradas. E a semana passada venderam uma usina lá na Bahia para um grupo árabe, uma usina de 30 bilhões de reais, ou 15 bilhões de reais, por 1,6 bilhão. Então, eles estão entregando o Brasil. Eles querem transformar o nosso país, Cláudio, numa plantation, como eram as plantations na África quando a Inglaterra tomava conta. Sim. Nós iremos produzir grãos, milho, algodão, a preços baixíssimos, com agricultura mecanizada e técnica, subemprego, desemprego e miséria. Tem que haver uma reação desse país. Nós não somos Porto Rico. Nós temos que ter um projeto nacional de verdade. O Paraná tem que ter a administração das suas empresas a favor do nosso povo. Qualidade na eletricidade, preço baixo. Eu baixei o preço da energia e da água, e isso valeu, junto com a redução dos impostos, fazer com que o Paraná avançasse na criação de empresas. Lembra o que eu fiz com as pequenas e microempresas? Micro não pagava mais. E as pequenas, de ICMS, que é o imposto estadual, ao invés dos 18%, pagavam, em média, 2,5%. Mas daí eu criei uma elevação do salário mínimo paranaense. Porque se você acaba com o salário mínimo, você acaba com o comprador. O botequim da esquina não vai vender mais. É um salário razoável para o trabalhador que faz a economia girar. E ainda houve reclamação aqui da Federação das Indústrias. Canalhas reclamando. Você veja bem, os burros não entenderam que sem ter salário quebrava todo mundo. Sim. E quando eu baixei o imposto para 0 na micro e para 2,5% na pequena, é uma empresa que pagava, vamos supor, 25 mil reais. Ia pagar 400 reais. Caía de 25 para 400. E o salário mínimo subia um pouco, ia lá para 1.200 reais. Mas eles ganhavam muito, porque eu baixei a cobrança do imposto e melhorei o salário. E o assalariado saía, ia na padaria da esquina, gastava, ia no bar, tomava uma cerveja, comprava uma comida melhor para sua casa e a economia girava.
É isso que faz o mundo, isso que fez a Alemanha na crise, fez os Estados Unidos no New Deal, no novo pacto. Agora, esta cachorrada pensa no lucro fantástico dos muito ricos. O que se podia esperar de um rato? Sei lá, uma disputa com o Jerry, alguma coisa assim. Olha, no começo eu esperava mais. Eu esperava que, como todo mundo, ele aprendesse alguma coisa. Mas, ao invés de aprender alguma coisa, ele se associou a interesses dos muito ricos e dos poderosos. E nós estamos nesse beco sem saída. Daí você me pergunta, se vai disputar a eleição? Eu estou dizendo a você, nos últimos 2 anos de mandato, eu fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano. Eu convivi com as crises do mundo inteiro, conversando com os principais economistas, com os chefes de Estado. Aprendi muito. Eu tenho uma contribuição para dar ao Brasil e ao Paraná. Não tenho ambição eleitoral mais. Eu já fui deputado estadual, prefeito de Curitiba, 3 vezes governador, 2 vezes senador e, ultimamente, presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano, da Eurolat. Mas estou à disposição. Se me chamarem, eu vou. Eu quero saber se o Paraná quer continuar com esses porra-loucas ignorantes, ignorância córnea ou uma fé cínica de associação ao crime e à exploração, ou se querem uma outra posição. Isso vale para a candidatura como vale para o PMDB agora. Estou dizendo ao partido. Tentaram dar um golpe no PMDB, fazer uma convenção mandrake sem avançar ninguém para manter o domínio. Burrice, porque não iam eleger mais ninguém, por falta de legenda. Nem candidato eles têm. O Comitê Eleitoral não produz candidato a deputado. Lembra Londrina, que maravilha que era? Sim. Londrina tinha candidato de peso. Sim, sim. Tivemos aqui disputas tipo Oswaldo Macedo e José Tavares. Teve. Tinha gente com qualidade, com peso. Acabou. Acabou. E eles tiraram os velhos PMDBistas para dar para o delegado de polícia bolsonarista. O que pode definir um delegado de polícia bolsonarista? Ele não tem nada dentro da cabeça. Nada. Equiel, eu queria te agradecer imensamente por essa entrevista. Boa sorte aí na sua possível campanha, né? Que ainda falta, obviamente, é só ano que vem que se decide, mas muito, muito bom saber que você está na disputa e convidar todo mundo para compartilhar esse vídeo, que é sempre um bom papo conversar com o Roberto Requião. Muito obrigado. Cláudio, o pessoal diz, geralmente, o futuro a Deus pertence. Eu acho que a melhor maneira de prever o futuro é trabalhar para construí-lo. Eu estou com 80 anos fazendo isso. Dia 5 de março, faço 80 anos. Isso significa que eu só tenho mais 40 anos de vida útil. Depois, provavelmente, vou para uma praia jogar bocha ou criar galinha. Mas nesses 40 anos, quero transformar o conhecimento que eu obtive graças ao povo do Paraná, a vitória nas eleições, em serviço para a comunidade. Me chamem que eu vou. Valeu, Roberto. Muito obrigado. Até a próxima conversa. Até mais.